Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade dentro do nosso projeto Escola de Médiuns. Vamos analisar um equipamento existente no plano espiritual, onde, com o uso desse aparelho, os espíritos medem a nossa capacidade mediúnica, tanto individual quanto do grupo que nós frequentamos. Cada grupo mediúnico existente em cada centro espírita tem uma capacidade de trabalho, o que significa que nem todos os espíritos podem ser levados a todos os centros espíritas para receber assistência. Assim como nem todo médium tem a capacidade de receber todos os tipos de espíritos. Reservado aos médiums mais equilibrados, com a mente mais voltada para o amor, os médiums mais evangelizados, a condição de receber os espíritos de menor padrão vibratório. Quanto mais desequilibrado é um espírito, para que ele possa ser ajudado através de um médium, melhor tem que ser a condição espiritual deste médium. E quando André Luiz perguntou se os espíritos realmente precisavam de um aparelho para poder medir, olhar, ver a capacidade de cada médium, ou de um grupo mediúnico, eles disseram que não. É possível sim medir a capacidade de cada grupo, apenas usando a mente dos espíritos, mas eles disseram que usando o equipamento, esta operação se torna muito mais rápida, muito mais ágil. Por isso criaram no mundo espiritual um aparelho, e este aparelho, como já dissemos anteriormente, se chama psicoscópio. Cada um de nós temos uma capacidade mental. Em termos mediúnicos, quando nós falamos de capacidade mental, nem sempre estamos nos referindo à condição de inteligência, mas sim de desenvolvimento moral. Amor, bons pensamentos, bons sentimentos qualificam às vezes um médium muito mais do que aquele que tem mais conhecimento, mais inteligência, mas às vezes não tem uma energia boa. É uma pessoa que às vezes se comporta diferentemente daquilo que preceitua os ensinamentos de Jesus. Nenhum de nós temos uma capacidade plena, mas temos a condição sim de agir no mundo espiritual de acordo com a nossa capacidade. Quando nós vamos trabalhar num centro espírita, os espíritos definem qual tipo de espírito nós podemos receber, principalmente na mediunidade de psicofonia ou psicografia. Existem espíritos que são muito doentes, muito desequilibrados, ou espíritos obsessores que são muito maus. A vibração eletromagnética que eles emitem são muito pesadas, e determinados médiums até adoeceriam se estivessem em contato com esse tipo de espírito. É por isso que a espiritualidade que gerencia os trabalhos mediúnicos qualificam individualmente e coletivamente. Eles escolhem qual o tipo de espírito eu posso receber e quais são os tipos de espíritos que aquele centro espírita é capaz de atender. E isto é determinado exatamente pelo uso desse equipamento. E isso não é rotineiro. Às vezes, hoje eu estou bem, mas na semana que vem eu já não estou. Nós somos sujeitos a muitas provocações, muitas situações diversas que às vezes acabam destruindo a nossa condição espiritual. Uma discussão antes do trabalho, às vezes um motorista mais afoito que fecha o carro, às vezes alguém que pisa no nosso pé dentro do metrô ou no ônibus quando estamos indo para o centro espírita, ou problemas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais de um modo geral, desestabilizam a nossa mente. E aquele dia você não está em condições de receber determinados espíritos. Então a espiritualidade vai regulando os trabalhos através deste psicoscópio. Existem categorias de espíritos muito inferiores, voltados para muita maldade, que determinado centro espírita não pode atender. E isso acontece porque o grupo mediúnico se enfraquece.
E este grupo enfraquece quando os membros não são unidos, não são amorosos uns com os outros. Um grupo que tem muito melindre, um grupo onde as pessoas são vaidosas, orgulhosas, vivem procurando um motivo para se desentender, isto age naquele grupo enfraquecendo a energia do grupo. E aí a espiritualidade não tem como levar para aquele lugar espíritos mais doentes, mais desequilibrados. Eles vão então levar para outro grupo aqueles que estão nessa condição, que se adapte melhor a receber os espíritos que aquele outro grupo não tem competência. Essa situação relacionada à prevalência moral, ela ficou muito clara quando Jesus estava em um determinado lugar junto com seus apóstolos e eles foram chamados para atender um rapaz que era obsediado. E o relato é que estes espíritos que estavam obsediando aquele rapaz, ora jogavam ele no fogo, ora jogavam ele na água. E os apóstolos foram e não conseguiram retirar aquele espírito obsessor da presença daquele rapaz. Eles então chegaram em Jesus e disseram: olha, Senhor, nós não conseguimos. O que nós vamos fazer? E aí foi que Jesus disse: para essa categoria de espíritos, só muito jejum e oração. E consta no Evangelho que quando Jesus expulsou aqueles espíritos obsessores, eles eram tão terríveis que eles tomaram uma manada de porcos e eles se atiraram no abismo, para você ver o grau de desequilíbrio desses espíritos. Por isso, Jesus tinha uma capacidade moral para poder determinar que aqueles espíritos deixassem aquele obsediado, e eles obedeceram, porque não tinha como não obedecer. Ao passo que os apóstolos não tinham a mesma competência. Os espíritos simplesmente não obedeceram. E é preciso que nós tenhamos esse entendimento para poder qualificar a nossa condição. E a espiritualidade faz isso. Eles veem tudo através do psicoscópio. Tudo o que acontece no mundo mental dos médiuns, individualmente ou coletivamente, é observado pelos espíritos. Às vezes uma pequena discórdia de um médium para com outro, ou mesmo uma condição humana de haver pensamentos e sentimentos que não devem estar naquele momento, naquela hora ali junto com os médiuns. Um pensamento, por exemplo, de sensualidade, uma energia de ira. Esses tipos de energias diminui a frequência eletromagnética do trabalho, impedindo que a espiritualidade possa atender espíritos mais complicados. E é assim que o Espírito Aulus define o psicoscópio. Segundo verificamos, tem o psicoscópio a propriedade de definir as vibrações de encarnados e desencarnados, cumprindo-nos atentos ressaltar a faculdade desse aparelho espiritual, devidamente armado num grupo mediúnico, caracterizar os mais íntimos sentimentos dos presentes, tais como moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, curiosidade, irresponsabilidade e interesses inferiorizados. O psicoscópio tem no plano espiritual, por analogia, a mesma função que tem na Terra os aparelhos de medição como o estetoscópio, ou o eletrocardiógrafo, ou o eletroencefalógrafo na medicina terrestre. O estado orgânico do enfermo é observado pelo clínico ou pelo radiologista mediante a aplicação do instrumento apropriado. Utilizando os aparelhos acima, conhecerá o médico a intimidade física do paciente. Saberá se o coração vai normal, se os pulmões passam bem, se o aparelho cerebral vai sem alterações. Tais aparelhos indiscretos são, em síntese, os desvendadores dos segredos internos do corpo humano. Muitas vezes, aquilo que o doente não desejava saber, por medo da verdade, ou preferiria que os demais ignorassem, é revelado por esses ou outros aparelhos. O psicoscópio desempenha, sob o ponto de vista espiritual, esta mesma função. Descobre e revela aos benfeitores espirituais o que os médiuns ocultam ao dirigente dos trabalhos e o que o dirigente oculta aos médiuns. Sem dúvida, esse fato sublima o serviço mediúnico, acentuando o senso de responsabilidade que deve orientar esse abençoado campo da atividade.
Cumpre-nos, entretanto, frisar que tal providência analisadora dos sentimentos individuais não se efetiva pelos amigos espirituais à guisa de simples curiosidade. Longe disto. O mais fervoroso sentimento de compreensão e bondade preside a tais verificações, cuja utilidade apreciaremos nas linhas seguintes. Um grupo mediúnico que funciona na base da irresponsabilidade, da desconfiança, da negligência ou da má vontade, sem que os seus componentes estejam efetivamente entrelaçados pela mais santa fraternidade e pelos mais elevados propósitos, um grupo desse tipo, analisado pelo psicoscópio, ficará sem dúvida à mercê dos interesses que norteiam a sua existência e o seu funcionamento, possivelmente dirigido por espíritos infelizes. Entre companheiros invigilantes e entidades menos esclarecidas, se estabelecerá inevitavelmente a sintonização vibratória de que foram objeto as páginas precedentes. Os instrutores espirituais compreenderão compadecidos que naquele grupo não adiantará o concurso elevado, porque se acham ausentes os requisitos fundamentais que justificam a colaboração do mais alto: boa vontade, confiança e sinceridade de propósitos. Com base nisto, os benfeitores espirituais poderão planejar para semelhante núcleo se os interesses menos dignos predominam, com absoluto descaso pelo bem do próximo, embora, via de regra, a palavra caridade seja pronunciada pomposamente à maneira do sino que tine. O oposto sucede quando, pondo o psicoscópio a funcionar num grupo humilde e sincero, as radiações dos seus integrantes falam, através da inconfundível linguagem dos sentimentos, expressos em formas de vibrações, de operosidade e devotamento, de confiança e união espiritual. Nesse caso, afirmamos em alto e bom som, os instrutores espirituais organizarão a ficha psicoscópica do grupo, a fim de que um programa de santificantes realizações lhe sejam cometido. Qualquer um de nós, militantes espíritas, terá observado aqui ou alhures que certos grupos mediúnicos não progridem. Por que será? Não se encontrará, porventura, nas considerações em torno do psicoscópio, a resposta lógica e racional para tal indagação? O bom senso nos diz que muitos grupos funcionam sem programa edificante. Fazem-se sessões simplesmente por fazer. Grupo mediúnico que funciona sem orientação cristã evangélica, sem cogitar do fundamental problema da elevação moral de todos, melhor seria que cerrasse as portas. Porque assim fazendo, cerrá-las-ia também às forças das sombras. Mediunismo é sem dúvida atividade sagrada. Por ele é que vem a revelação, que é a palavra de Deus para os homens. Pelos condutos mediúnicos, através da inspiração ou da escrita, é que o céu tem enviado à terra, em todos os tempos e lugares, abundantes jorros de luz e consolação. Não é demasiado tarde para darmos e fazermos o melhor em nossas atividades no setor mediúnico. Será este o meio de espiritualidade? Examinando os sentimentos e as intenções dos trabalhadores nesse campo, dispensar-lhes amparo e orientação, traçando-lhes programas que atendam, sobretudo, ao elevado espírito de fraternidade que presidiu a todos os atos e palavras, pensamentos e atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, o médium de Deus. Assim, meus prezados irmãos e irmãs, este estudo que foi retirado do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos mostra a existência de um interesse muito grande da espiritualidade para poder melhorar o nosso conteúdo mental individual enquanto médiuns e melhorar muito a conduta individual nos grupos mediúnicos, para que haja uma elevação do padrão espiritual de cada grupo, permitindo que a espiritualidade trabalhe sempre mais e melhor. Quero lembrar ainda que em nosso canal tem o estudo completo do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde foram realizadas todas as lives, onde estudamos detalhadamente tudo que existe
no livro Nos Domínios da Mediunidade. Você pode acessar a playlist e ver, participar, estudar e inclusive questionar tudo que está ali escrito. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.